tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora, como a gente já estudou toda a questão da tipologia textual, a gente conhece as estruturas de textos. A gente vai estudar mais especificamente agora a tipologia expositiva. Então vamos lá conhecer. Texto expositivo explica informações a respeito de alguma coisa. O objetivo é fazer com que o interlocutor adquira um saber, um conhecimento que até então não tinha. É fundamental destacar que, nos textos explicativos, não se faz defesa de uma ideia, de um ponto de vista. Beleza. Texto explicativo e texto expositivo é a mesma coisa, tá, gente? Tá. Esse texto aqui, ele tem uma característica de argumentar, tá? Como assim a característica de argumentar? Ele vai te jogar, tá, certas informações para que a questão do conteúdo daquilo que ele quer falar chegue até você, tá certo? Mas a diferença é que ele não dá ideia, né? Ele não dá defesa de ideia, ele não defende nada, ele só coloca para você. Por exemplo, uma notícia, tá, no jornal, ela só vai jogar, tá, a notícia que quer falar, sei lá, Fortaleza faz 28 graus, né, em média, certo? Ele só jogou esse tema. Agora, se eu quisesse defender, está fazendo muito calor, não dá para sair na rua, isso tal, tá certo? O texto expositivo, ele não faz isso, tá certo? Ele só joga o conteúdo para você. E o principal objetivo dele é que você entenda. Toda a estrutura do texto vai fazer com que o entendimento seja massivo para quem está lendo, tá certo? Então vamos lá. Característica. A gente tem conceituação, definição, descrição, comparação, informação e enumeração, tá? Os textos, eles têm essas características, mas eles não precisam ter todas, tá certo? Tendo algumas ali, 3 ou 4, a gente já pode considerar como texto expositivo, tá certo? Daniel, onde é que eu encontro esses textos? Pelo amor de Deus, eu nunca ouvi falar disso. Tá, vamos lá. Os textos expositivos, a gente pode encontrar ele muito fácil, tá certo? A gente pode abrir qualquer livro do colégio, livro didático, que o texto do livro didático vai ser o nosso texto expositivo. Por quê? Porque ele vai ter todos esses elementos aqui, todas essas características. Ele vai conceituar, tá, alguma coisa. Ele vai definir, por exemplo, substantivo, vai definir o que é sílaba, vai definir. Vai ter uma descrição, tá? Comparação, ok? O que é uma vogal, o que é uma semivogal, o que forma uma sílaba, tá certo? Vai fazer uma informação, tá? E uma enumeração também, seguido por tópicos. O texto expositivo, ele tem a característica de sequenciar as coisas, certo? Então vamos lá. Conceituação. Exposição do conceito relacionado a um determinado tema. É isso que eu falei, tá? Ele vai, o primeiro modo, ele vai colocar para você o que é, por exemplo, uma vogal ou uma semivogal. Definição, explicação e definição sobre o tema relacionado com o assunto abordado, tá? Ele vai meramente colocar aqui como aquilo é utilizado, tá? Como a vogal é utilizada. A descrição análise análise, tá? Da questão o exemplo aqui está com sílaba, né? Onde se encaixa, como a gente separa, tudo isso vai ter na descrição. Comparação, o que é sílaba, o que é letra, o que é grafema, o que é fonema, tá certo? Ele pode fazer essa questão de comparação. A informação, que vai reunir o conceito e pegar todos os dados e colocar no tema para você ter um entendimento melhor disso. E o último, a enumeração, tá? Que vai sequenciar aquilo que você precisa aprender primeiro para depois você complementar todo o raciocínio do seu texto, certo? Aí a gente vem para os dois tipos, tá? A gente tem
O texto expositivo, argumentativo, é aquele que a gente vê nas notícias, nos jornais. Todos aqueles que têm muitas informações são expositivo e argumentativo. Mas a argumentação aqui, ela não defende nada. Muito importante. Aqui no texto, o outro, né, o texto expositivo informativo, a gente pode ver na questão do glossário, tá? Quando a gente tá lendo algum texto e a gente não conhece certas palavras, mas tem no glossário, aquilo dali vai indicar qual o significado daquela palavra, tá certo? Vai estar te informando, ok? Aí a gente chega nas atividades. A gente vai ter atividade no livro de português apenas, tá? Da página 88 à página 90 e atividade no TD, tá certo? Façam atividade, tá? Procurem entender um pouco mais, leiam a questão do texto que está nas atividades, para depois a gente tirar as nossas dúvidas na aula online, tá certo? E no mais é isto, e tchau!